Antônio pede permissão ao padre para poder sair, para resolver uns assuntos pendentes. Na prisão, Branca chama Josefina e afirma que ambas têm coisas em comum, ódio e vontade de destruir toda a família Monterrubio. Ela diz que por culpa desse povo está metida ali. Branca diz que está daquele outro lado, porque é o lado psiquiátrico. Branca fala que Honório fez ela pensar que lhe amava e depois a deu um chute pelas costas. Josefina ri ao saber que Branca é a mulher com quem Honório enganou Constança. Josefina diz a Branca que não precisa de ninguém para agir. Branca diz que aquele lugar é pior que a selva. Inês diz a Regina que o doutor disse que em 2 dias ela poderá ir para casa. Regina diz que não ficará bem se Gonçalo não se recuperar. Regina pergunta a Inês se Gonçalo realmente está vivo. Inês diz que ninguém sabe ao certo como Gonçalo está, mas ele tem poucas chances de viver. Regina chora muito. Selena leva César para o apartamento dele. Ela se oferece de ficar com ele um pouco. Ele agradece, mas diz que não precisa. César não entende o que está lhe acontecendo. Selena pede que ele se acalme, pois quando souberem os resultados do exame, saberão tudo. Selena diz que sabe que ele tem uma péssima imagem dela, mas ele sempre a importou. O tenente informa a Honório e a todos que Josefina já foi transferida para o presídio feminino. Roberta pergunta se Josefina ficará lá para sempre. Adriana pergunta se Roberta quer Josefina fora da prisão. Roberta diz que não e quer ter certeza de que Josefina ficará presa lá para sempre. O tenente diz que saberão de tudo após o julgamento. Jerônimo e Renata veem Gonçalo pela janela de vidro. Renata sofre ao ver o pai imóvel à beira da morte. Renata chama pelo pai e pede que ele se salve e não a deixe. Jerônimo diz que Gonçalo é muito forte. Renata diz que Gonçalo deu o melhor para elas e recebeu ela e Roberta como filhas e as protegeu. E Josefina deveria estar eternamente agradecida a ele por isso e sente muito. Renata se lembra de quando conheceu o pai e relembra de como ele a tratou com tanto carinho. Jerônimo consola Renata, que desabafa e chora em seus braços. Renata se lembra dos momentos que Gonçalo a apoiou e disse que sempre estaria ao lado dela. Renata chora muito e diz que talvez não leve o sangue dele, mas ele é seu pai e não quer perdê-lo. Álvaro assalta uma mulher e rouba dinheiro dela. Lázaro diz a Carina que eles precisam marcar a data do casamento, porque no dia que marcarem, o juiz vem ali e os casam. Carina quer se casar com a presença de Jerônimo e Renata. Lázaro pede para pensarem neles e não nos outros. Ele pede para não esperarem mais. Carina concorda com Lázaro e o beija. Ele se ajoelha e a pede formalmente em casamento, com o anel de compromisso. Carina fica feliz e ele coloca a aliança em seu dedo. Marina está no seu consultório, prestes a sair, e se lembra dos momentos amorosos que teve com Jerônimo ali naquele local. Marina toca em sua barriga e chora. Ela diz: "Aqui foi onde eu vivi um dos momentos mais felizes da minha vida. O amor que sinto pelo seu papai, jamais senti por nenhum outro homem. Você é o fruto do meu amor por ele, da minha entrega, da minha ilusão mais grande. Amo demais o seu pai, e ele deveria estar aqui com a gente." Álvaro compra umas camisas com o dinheiro que roubou. Jerônimo diz a Matias que daria tudo para tirar a dor de Renata nesses momentos. Matias diz que deve ser horrível ser filha de uma mulher como Josefina. Jerônimo diz a Matias que não entende como Josefina pode ser tão diferente de Renata. Matias elogia a coragem e fortaleza de Renata para Jerônimo. Jerônimo diz que quer começar uma nova vida com Renata e vai viajar com ela pelo mundo. Augusto chega ao hospital e se junta a Renata. Ele diz que soube o que houve e não podia deixar de vir. O clima se esquenta e Jerônimo, incomodado, pede que Augusto se retire dali. Augusto diz que além da relação que teve com Renata, tem uma amizade com a família Monterrubio. Renata e Matias agradecem, mas dizem que não precisam de nada no momento. Augusto sai. Jerônimo abraça Renata. Roberta vai ao quarto de Regina, bem triste, e diz: "Todos têm quem os consolem. A única que está sozinha sou eu. Você nem sequer é minha mãe, Regina, porque eu fiquei sozinha nesse mundo. Por que não posso ter alguém que me ame?" Regina está dormindo. Roberta se lembra de quando Josefina lhe disse que ela era a única que estava ao lado dela. Roberta se pergunta quais razões a mãe tinha, porque pela sua desgraça só tem a ela, que dá na mesma de estar sozinha.
já que a mãe está presa. Roberta encontra Augusto andando pelo hospital. Ele diz que veio ver Renata e Jerônimo o expulsou dali. Roberta pede que Augusto a leve dali, pois se sente sufocada. Os safadinhos saem para transarem. Adriana diz a Matias que encontrou Selena no hospital e ela trouxe César ali, porque ele tinha desmaiado. Adriana diz a Matias que César está realmente mal e fez uns exames. Julieta chega ali e cumprimenta Adriana e Matias. Ela diz que soube o que aconteceu e lamenta muito. Matias convida Julieta para se juntar a eles e a convida para jantarem. Julieta vê Adriana e Matias de mãos dadas. Inês dá água para Regina. Renata e Jerônimo chegam ali. Regina pergunta de Gonçalo. Renata diz que não houve muito avanço e ele continua na terapia intensiva. Renata recebe uma mensagem de Roberta dizendo que foi para casa. Renata diz a Regina que ficará ali com ela. Inês diz que também ficará ali. Renata pede que Inês se junte a Isidro e Andrezinho, pois será um prazer cuidar de Regina, mãe de Roberta. Regina diz a Renata que ela tem um próprio lugar em seu coração, o lugar de filha que ela ganhou com tantas demonstrações de amor. Julieta diz a Matias que tudo ficará bem. Adriana se retira. Julieta pergunta se Matias está namorando Adriana. Ele diz que sim. Julieta diz que não dirá que se alegra, porque ele sabe o que ela sente por ele, mas é uma bênção estar ao lado da pessoa que ama. Ela o deseja felicidades. Carlos pede que Elvira não dê mais aulas a Matilde, porque não quer que ela ensine nada, pois se apaixonou por Matilde da maneira que ela é. Ele acusa a mãe de estar fazendo Matilde perder sua essência. Carlos diz que Matilde só está fazendo esse jogo porque ela a aceitou. Elvira fica mexida. Ela diz que nunca imaginou, e essa garota realmente o ama. Carlos pede que a mãe aceite Matilde como é e não a mude. Elvira entende o filho e eles se abraçam. Álvaro invade um bar e pede uma tequila. Ele toma e mata sua vontade do seu vício. No dia seguinte, Antônio chega ao hospital e visita Regina. Regina fica surpresa e descobre que Antônio é seminarista e que daqui a alguns anos se tornará padre. Antônio diz a Regina que os caminhos de Deus são infinitos, inimagináveis. Renata decide ir tomar um café. Regina diz a Antônio que eles têm muito o que conversar. Josefina pega seu café da manhã e se senta para comer. Umas presas a incomodam e dizem que quem manda ali é a Gansa. Gansa expulsa Josefina da mesa do café da manhã. Ela joga o café dela no chão e exige que ela o pegue e que mude essa cara, porque senão vai lhe conhecer. Antônio diz a Regina que foi um covarde e os ciúmes o cegaram e foi pelo caminho fácil. Regina diz que quando Josefina lhe disse que ele tinha se aliado a ela, doeu muito, já que não esperava essa traição. Ele afirma estar muito arrependido e fala que descobriu que Josefina e Josi eram a mesma pessoa e no lugar de dizer a ela e Gonçalo, procurou por ela para se aliarem. Antônio diz que não mediu esforços de se aliar a Josefina e desde aquele momento sua vida virou um inferno. Renata pega seu café e cumprimenta Inês e Isidro. Renata diz que Regina está com Antônio, que veio visitá-la. Jerônimo beija sua mulher. Ele pergunta por Regina. Renata diz que ela está melhor, com mais ânimo. Renata lamenta que seu pai continue na mesma. Jerônimo pede para irem ao apartamento para ela tomar um banho e descansar um pouco. Antônio diz a Regina que tem uma dívida com ela. Ele diz que se tivesse falado antes, talvez não teria acontecido esse atentado. Regina diz que já não haverá mais atentados, pois Josefina já está na cadeia. Antônio diz que vai denunciar Josefina e dirá que não é a primeira vez que ela tenta matar Gonçalo Monterrúbio. Antônio revela a Regina que Josefina iria matar Gonçalo no dia do jantar de gala. Antônio diz que naquele dia impediu que Josefina matasse Gonçalo, mas não Dona Carla. Isidro diz a Inês que sente alegria de ver Jerônimo e Renata tão apaixonados. Inês elogia Renata para Isidro e diz que ela é encantadora. Isidro diz que Roberta é filha de Regina, mas é uma moça feita igual à imagem de Josefina. Ele diz que não confia na Roberta. Regina sofre e diz a Antônio que sua mãe morreu de infarte, mas não devia ter morrido levando essa impressão dolorosa. Antônio diz que sabe e por isso precisa do perdão dela, porque enquanto não conseguir o perdão dela, não poderá viver em paz. Ele pede que, por favor, ela o perdoe por tudo que fez. Regina fica sem o que dizer. Renata vê seu pai novamente e diz a Jerônimo que ele se nota muito doente, muito frágil.
Ela diz que sua mãe terá que lhe dar uma explicação. Renata diz que irá à cadeia falar com sua mãe. Jerônimo diz que isso é uma loucura. Renata diz que irá lá de todo jeito para receber uma explicação. Ela diz que sua mãe não lhe machucará, mas precisa dizer tudo o que pensa, tudo o que tem guardado.